6 dicas para atividades de aprendizagem ativa. Olha, a gente está vivendo esse momento pós-pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer com as atividades educacionais, com o treinamento e desenvolvimento a partir daqui. Não está claro se vai haver essa adoção mesmo geral da educação à distância ou do e-learning nas corporações, mas o que a gente tem percebido é que a tendência é que essas aprendizagens elas se tornem cada vez mais ativas. E o que a gente quer dizer com aprendizagem ativa? É que ela desenvolve aí desafios, ela envolve desafios do mundo real e que compreende aí a colaboração de grupos online. Um colaborando com o outro através da adoção de ferramentas online, de atividades e de educação. Olha, a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é sobre essas 6 dicas de como tornar a aprendizagem mais ativa. Quando a gente fala de metodologia ativa, de aprendizagem ativa, a gente está falando de uma troca entre o presencial e o online, uma troca daquilo que é desenvolvido presencialmente e daquilo que é desenvolvido no formato online e como que isso se entrosa entre si. A gente sabe que com a adoção do home office, a tendência é a metodologia ativa estar cada vez mais presente nos quesitos aí de treinamento, não só das corporações, como também na educação formal para o ramo acadêmico. Então vamos às 4 dicas que eu acho fundamentais, adicionando aí mais 2 dicas que eu acho que são imprescindíveis, tornando aí essas 6 dicas de uso de atividade, de aprendizagem ativa no seu treinamento ou na educação formal a qual você participa. A primeira coisa são as sessões de brainstorming virtuais. O que são essas sessões? São as webinars, são as webconferências. Deu um boom no recurso de webconferência com a pandemia e a tendência é isso continuar. Então essas sessões virtuais, elas tendem a se tornar cada vez mais presentes, tá? Desde que os seus alunos não tenham a opção de encontrar-se presencialmente, logicamente é online que eles vão fazer essas sessões, esses encontros, essas reuniões. Então, a questão aqui é grupos de mídia social, fóruns de e-learning, ferramentas online, todos esses grupos de discussões, comunidades de prática tendem a se tornar sessões virtuais de colaboração, onde as pessoas vão estar ali colaborando entre si, se reunindo e tomando decisões, tá? Então, a ideia aqui, a dica nessas sessões é que você nomeie um líder para moderar a discussão ou uma pessoa que sempre esteja disposta a dar um eixo, né, um foco a essas sessões, tá? Porque isso vai tornar aí o compartilhamento de ideia mais rico, vai fazer com que vocês não saiam do foco da atenção da reunião, da webconferência, tornando assim o brainstorm numa forma muito mais aproveitável para o grupo como um todo, tá? A segunda dica é atividades interativas. As perguntas que a gente recebe em sessões de webconferência, no e-learning, podem parecer superficiais, mas pergunta certa tem o poder de alterar a cognição e superar os obstáculos de aprendizagem. O que isso quer dizer? Um inquérito leva a outro. Quando você faz uma pergunta numa sessão online, ela vai levar a uma outra pergunta, a uma outra discussão, logicamente não saindo do foco, mas antes de você conhecer, né, novos caminhos mentais podem ser formados aí nos aprendizes online. Então é por isso que é tão importante no aspecto cognitivo essas sessões interativas, de discussões. Envolva discussões online nos seus procedimentos de treinamento, criando aí blogs onde os seus alunos podem se encontrar online, na própria comunidade de prática que a própria instituição pode estar oferecendo aí para os seus colaboradores. Então, nunca deixar um aluno sem resposta, um colaborador sem o suporte, para manter aí sempre essa bola rolando, tá? Então, é importante que você incentive sempre
os seus alunos na criação dessa comunidade prática e no esteio dela, né? Em tornar aquilo sempre utilizável, né? Para aquilo ali não cair também no esquecimento. Usar cenários reais também é muito importante para você manter uma aprendizagem ativa. Uso de cases, uso de informações realistas que realmente façam sentido para as pessoas que estão treinando no online. O uso de cenário real faz com que o funcionário interaja com uma variedade de situações, virtuais ou não, da qual ele pode aí tomar partido, trazer para a sua realidade e agir de forma diferenciada, né? Então ele difere a sua ação pelos cenários reais que ele encontra aí durante esse processo pedagógico, tá? Então, atribua assim personagens, né, características de personagens que a pessoa possa se identificar, use alguns cases relacionados ao trabalho em si que a pessoa faz. Não adianta você usar também um case de trabalho que nada tem a ver com a realidade daquele grupo. Então, as pessoas querem se identificar. Isso é muito bacana na aprendizagem ativa, usar então esses recursos de cenários reais, tá? Mistérios do mundo real, isso é uma outra atividade, uma outra oportunidade do aluno se tornar detetive, incorporar mistérios, resolver desafios, né? Estudar casos em que ele possa responder de determinada maneira. Isso está muito atrelado à gamificação, onde o aluno, ele através do jogo, ele consiga se motivar, a se desafiar, a ir além daquilo que ele pode ir. É uma estratégia de aprendizagem ativa muito usada, que é a gamificação, para justamente fazer essa motivação e para incorrer o aluno ao desafio. Debates por videoconferência também é muito, como eu falei anteriormente ali, a videoconferência tende a ser utilizada cada vez mais e vai se tornar um hábito comum nas empresas. Nos Estados Unidos isso já é mais do que utilizado, mas aqui no Brasil vai se tornar cada vez mais comum com o home office, é a utilização de videoconferências para ir para troca, para incentivo dos alunos, para planejamento de debates, para tomadas de decisões, para reuniões de grupo, para reuniões de trabalho, para reuniões nos quais as pessoas precisam definir projetos. Então, a videoconferência veio para ficar. É uma estratégia maravilhosa de aprendizagem ativa. A outra questão é as histórias que provocam o pensamento, tá? Que são uma poderosa ferramenta no e-learning. Não só no e-learning corporativo, que é o storytelling, mas também na educação formal, tá? Eles puxam o aluno e fazem eles sentirem as mesmas sensações que os personagens de cada situação que eles acessam. Então, uma história bem escrita, ela realmente pode influenciar as crenças, a cognição, ela pode supor o aluno a reavaliar situações das quais eles passam, sair do status quo, sair daquela posição cômoda do dia a dia, né, de trabalho, do próprio aluno, sair daquele status quo, ele ir além daquela formação. Então, é também uma estratégia muito bacana de metodologia ativa, é uma metodologia ativa muito legal de aprendizagem ativa, é fazer com que os seus alunos se conectem a uma história ou um nível mais profundo, né, com que eles realmente se preocupem com o resultado daquilo. Então, essas são 6 dicas de aprendizagem ativa que eu acho assim fundamentais para você que quer realmente trabalhar um curso à distância ou uma prática que realmente faz com que os alunos aprendam, ok? Então, se você gostou, compartilhe com pessoas que precisam desse conteúdo. O meu nome é Michele, eu sou diretora do Instituto de Desenho Instrucional, e se você quiser esse e mais outros conteúdos, acesse o nosso blog, que realmente tem dicas lá impressionantes que podem fazer toda a diferença no seu dia a dia do trabalho, tá bom? A gente se vê outra hora. Até lá!